Boa noite, minha gente, boa noite. Vamos começar mais um bate-papo ao vivo sobre transtorno de ansiedade. E hoje, o transtorno de ansiedade que nós vamos conversar vai ser fobia específica. Gente, muitas pessoas no mundo têm sofrido com transtornos de ansiedade. E fobia específica também tem sido um transtorno muito comum e que tem paralisado milhões de vidas. Sejam bem-vindos, muito bom ter todos vocês aqui para esse bate-papo muito especial e muito importante. Sabe por quê? Porque o medo, ele paralisa nossas vidas e a pessoa que sofre com esse transtorno, que é um medo intenso, ela tem, a vida paralisada. Situações, coisas que ela poderia fazer ou que ela gostaria de fazer, devido ao medo, ela deixa de fazer. Então eu te pergunto, você já sentiu um medo intenso, irracional de algo que para outras pessoas parece inofensivo? Você já sentiu? Ou você conhece alguém que sente um medo paralisante? Então conta aqui, comenta aqui pra gente conversar. Muitas pessoas olhando, para uma aranha, para uma altura, já tem medo e deixa paralisado. Eu conheço pessoas que ficam paralisados com barata. Barata, gente, tem pessoas que paralisam com medo de barata. E você? Eu tenho nojo, muito nojo, mas eu não tenho um medo, tá? Então, milhões de pessoas ao redor do mundo enfrentam fobias específicas e nós vamos entender esse nome que antigamente a gente conhecia por outros nomes, mas hoje, de acordo com o DSM, que é o tratado, sobre transtornos mentais, é fobia específicas. Pessoas que sofrem, bem-vindo, boa noite, não conseguem entender por que sofrem com esse transtorno. Então hoje eu vou explicar, porque quanto mais você entender sobre o transtorno, melhor o tratamento. E nós vamos ver aqui também que o transtorno de ansiedade, esse fobia específica, dificilmente ele vem sozinho, sempre vem acompanhado de um outro transtorno de ansiedade. Mas antes de eu começar, eu vou lembra que eu comecei uma série de lives sobre transtornos de ansiedade. Então nós vimos a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, é um medo de situações gerais, medo de chover e ter tempestade, medo de adoecer e ter um câncer. A pessoa tem medo de não conseguir pagar as contas no mês seguinte. É uma preocupação excessiva que chega a paralisar. A pessoa com a TAG, ela quase que ela tem medo de viver, porque ela preocupa com tudo, ela preocupa até com o problema dos outros. Então a gente viu a TAG. Nós vimos também o transtorno de ansiedade social. A pessoa, ela tem medo da avaliação negativa do outro. A pessoa tem medo de falar em público ou de estar em locais cheios, de ser avaliada negativamente pelas outras pessoas. Nós vimos o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, ele é recorrente com ataques de pânico. A pessoa tem medo de morrer, a pessoa tem medo de ter novos ataques e a pessoa tem medo de enlouquecer, tá? Então, a gente viu esses três transtornos e hoje nós vamos ver o transtorno de ansiedade fobia específica. Por que específico? Porque é um medo paralisante
irracional de coisas específicas, tá, gente? E essas coisas, para outras pessoas que não têm medo, é normal. Ó, você tá com medo disso? Mas para a pessoa que sofre, ela paralisa. Nós vamos ver aqui quais são os pensamentos que a pessoa sofre com esse transtorno, porque muitas vezes são pensamentos disfuncionais que atrapalham a vida da pessoa. Então, quando a pessoa ela sofre por um determinado transtorno mental e ela não faz um tratamento, ela não trata aquele transtorno, ele vai prejudicando cada vez mais a vida da pessoa. E o transtorno de ansiedade, quando ele não é tratado, ele também pode ter outro tipo de transtorno. O mais comum é o transtorno depressivo. Então, a gente precisa entender que transtorno de ansiedade tem tratamento e que não é normal a gente ter medo de insetos, que paralisa, tá, gente? É um medo paralisante, é um medo irracional. Não estou falando daquele medo que, eu tenho medo de barata, eu tenho medo. Não é esse medo. É um medo que incapacita a pessoa, que paralisa. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de elevador. É uma fobia específica. A pessoa mora no 5º andar, por exemplo, mas ela tem medo de elevador. Então, ela não anda de elevador. Então, esse medo está prejudicando a vida da pessoa. Mas é claro que andar de escada é melhor, né? Mas depende do andar que a pessoa mora, não é mesmo? Porque imagina se você precisar de subir e descer 4, 5 vezes no dia no 5º andar. Eu moro no 5º andar e seria muito difícil eu ter que subir e descer, né, 4, 5 vezes por dia no 5º andar. Então é um medo que paralisa. Por exemplo, também pessoas que ela trabalha e ela vai ter uma promoção porque ela vai ter que andar de avião. Então ela não aceita aquela promoção porque ela não quer, tem medo de andar de avião. Então isso é a fobia específica, é um medo que paralisa, é um medo desproporcional com a realidade. Aí a pessoa, né, ela tem esse medo e ela não consegue vencer, ela não consegue enfrentar. E cada vez mais a pessoa, quando ela deixa de fazer algo, por exemplo, eu não vou andar no elevador, eu não vou andar de avião, ela vai, como se ela fizesse assim, cada vez mais ela reforçasse o medo. Por quê? Ela tem um medo que paralisa, não anda de avião, ela não enfrenta, aí ela entra naquele ciclo do medo, da ansiedade, e cada vez mais ela vai nesse ciclo e ela não vai conseguindo enfrentar. Então ela vai prejudicando cada vez mais a vida da pessoa. Então a evitação é um dos comportamentos que a pessoa que sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade, ela teme a fazer, tá? Então, as pessoas que sofrem com transtornos, né, de ansiedade, que é a fobia específica, normalmente começam na infância, entre 7 a 11 anos. E quando a pessoa ela passa, né, por esse medo lá na infância e ela não é tratado, ela pode, né, passar a ter esse transtorno. Então, qual que é o impacto desse transtorno, dessa fobia, né, na vida da pessoa? Então, ela impacta as atividades da vida diária, pode impactar o lazer, trabalho, uma promoção, ela pode deixar de fazer coisas porque ela tem um medo, né, ela não consegue enfrentar. Gente, e às vezes as famílias, os amigos, eles não entendem que a pessoa está sofrendo, que é uma fobia, que é um medo irracional. Então, a gente ainda tem no mundo, né, preconceitos, acha que ansiedade é frescura, ansiedade é mimimi, e depressão é só levantar da cama, vai, levanta, vai, nossa, que preguiça, é preguiça. Não é. Gente, não é preguiça,
não é frescura, não é mimimi. Justamente por isso que eu tenho feito essas lives. É justamente por isso. Porque nós precisamos conversar sobre transtorno mental. Nós precisamos conhecer sobre transtorno mental. Porque quando uma pessoa tem uma doença, ela tá com dor na barriga, ela machucou, sofreu um acidente, tá com o braço quebrado, tá todo mundo vendo. Mas quando é um transtorno, não dá pra ver. Não dá pra ver que você tá ansioso. Não dá pra ver que você tá com medo. Não dá pra ver que você tá não tá conseguindo enfrentar. Não dá. E aí as pessoas não conseguem entender o que o outro está sentindo. Então nós precisamos de empatia. Precisamos de empatia, mais empatia. O mundo precisa de mais empatia. E pra gente conseguir mudar o mundo, nós precisamos ser esse exemplo. Nós não podemos ficar cobrando do outro que ele seja empático. Não, nós precisamos ser pessoas empáticas. Precisamos começar. E não esperar que o outro, do outro. Então, que nós possamos ser essa mudança que nós queremos, Ei, gente, nossa, que alegria ter vocês aqui. Então, quais são os tipos de fobias mais comuns? Animal, que é de insetos, de aranhas, de cães, todas, são todas essas aí dos animais. Ambiente natural, que é medo de altura, medo de tempestade, medo de água. Tem também pessoas que têm medo de sangue, injeção, ferimento, de agulhas, procedimentos médicos. Eu conheci uma pessoa que ele não fazia, ele não ia no médico, porque ele tinha medo desses procedimentos, ele tinha medo de ir no médico. É uma fobia específica. Tem também o situacional, que é avião, elevador. Tem pessoas que não vão em local fechado, que ela tem medo, de local fechado. Você tem medo de sapo, Sônia? Ai, gente, eu tenho nervoso de sapo. Muito, muito nervoso. E tem pessoas que também têm medo de personagens de fantasia, Medo de palhaço é muito comum, gente? Muitas pessoas têm medo de palhaço. E às vezes isso pode ter começado na infância, esses filmes de terror. A gente vai ver como que esse transtorno, como que ele a causa desses transtornos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que sofre com fobia específica, qual é a crença que elas têm, Então ela tem uma crença: eu não sou capaz de lidar com a situação. Então, se ela tem medo de aranha, eu não sou capaz de lidar com essa aranha. Então, eu não posso nem chegar perto, não posso passar perto, tá? Não consigo tolerar a ansiedade. Então, a pessoa que sofre, ela não consegue, ela tem essa crença de que ela não consegue tolerar a ansiedade. Então, é por isso que ela evita situações. Por quê? Porque ela acha que ela não consegue tolerar, tá? Outra coisa é evitar tudo. Eu devo evitar tudo que me deixa ansioso. A pessoa que sofre também tem essa crença. Tudo que deixa ansiosa, eu tenho que evitar. Tenho que evitar. E uma coisa importante também, gente, que o ataque de pânico, ele não é comum, ele não acontece só com a pessoa que sofre de transtorno de pânico, que não é mais síndrome de pânico, tá, gente? O termo mudou, agora é transtorno de pânico. E a pessoa que sofre, com qualquer tipo de ansiedade, ela pode ter ataque de pânico. Outros transtornos mentais também podem ocasionar ataque de pânico. Por exemplo, eu conheci uma menina que ela tinha medo de galinha. Então vamos pensar numa pessoa que tem medo de galinha. Uma pessoa que tem um medo irracional, que tem esses pensamentos: eu não consigo tolerar, eu não consigo, eu não vou aguentar, eu não vou suportar. E ela vai ao encontro de uma galinha. Ela pode chegar a ter um
ataque de pânico, pelo medo de chegar perto da galinha. Uma pessoa que tem medo de avião, se ela não fizer um tratamento e ela tem uma fobia de avião, ela pode ter um ataque de pânico na hora que ela estiver andando de avião, tá? Então, quais são os pensamentos? Pensamento disfuncional. Pensamento que causa na gente doenças. Tem pensamentos que causam em nós dores, trazem em nós mais doenças que tudo. Então a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou alimentando todos os dias na minha vida? O quê? O que você está alimentando? Já parou para pensar? O que você tem alimentado na sua vida? E aí? O que você tem alimentado? Então, a gente tem que pensar. Os pensamentos nós que alimentamos. Nós que alimentamos os tipos de pensamento. Então, uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, fobia específica, ela pode ter pensamentos catastróficos. Então, ela pode pensar assim: se eu encontrar a situação, por exemplo, se eu encontrar a barata, se eu encontrar a galinha, algo terrível vai acontecer. Vou perder o controle e algo horrível vai acontecer. Então, ela tem pensamentos catastróficos em relação à situação. Outra questão que pode acontecer, ela pode superestimar o perigo. Essa situação é extremamente perigosa. Imagina uma pessoa que tem medo de uma barata. Ela pode pensar assim: olha só, esse animal, essa barata vai me machucar gravemente. Porque ela tem medo. É um medo irreal. Entende, gente? A pessoa pode ter um medo de perder o controle. Vou desmaiar, vou vomitar, vou ter um ataque de pânico se eu me aproximar disso. Não vou conseguir controlar minha reação. Olha só, gente. Então, a pessoa, ela rumina esses pensamentos. Ela fica ruminando esses tipos de pensamentos. Por isso que é adoecedor. Porque quanto mais a gente rumina um pensamento, mais a gente sofre. Mais a gente fica ansioso. As pessoas começam a pensar: e se as pessoas me julgar porque eu estou com medo? Vou me envergonhar na frente dos outros. As pessoas começam: eu não vou conseguir lidar com isso. As pessoas começam a se sentir incapazes. Não vou dar conta, eu não posso, eu não consigo. Não vou conseguir sobreviver a essa situação. Aí começa a ter pensamentos de evitação. Preciso evitar isso a todo custo. Preciso sair daqui imediatamente. E a pessoa deixa de evitar. Então ela começa a ter uma generalização excessiva. Toda vez que eu vejo uma barata, algo ruim acontece. Então ela acha que se ela encontra com a barata ou com o objeto que ela tem medo, algo ruim vai acontecer. Sempre que estou nessa situação, eu sinto pânico. Aí a pessoa vai evitar. Entende, gente? Olha só. Acontece a situação, ela evita e vem a ansiedade. A ansiedade vai aumentando cada vez mais. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de aranha, ela pode pensar: nossa, essa aranha vai me morder e eu vou morrer envenenado. Quem tem medo de altura: vou cair e me machucar gravemente se eu subir lá. Medo de lugares fechados: vou ficar preso aqui, não vou conseguir sair, vou sufocar, morrer sufocado. Pessoas que têm medo de agulha, gente, a dor será insuportável e pode me causar um desmaio. Então a pessoa, ela evita. Ela não vai no médico, ela não faz procedimentos. Por quê? Porque ela tem um medo irreal. Eu tenho medo de agulha. Muito. Quando eu era menina, que a minha mãe levava eu e a minha irmã é mais nova que eu, 1 ano, pra gente fazer o exame de sangue, antes de sentar, eu já começava a chorar. Mas o meu medo, ele não me paralisa.
Porque eu vou fazer o exame morrendo de medo. Vou lá, vou tomar vacina morrendo de medo. Eu fico muito ansiosa. O meu coração, ele quase que sai, né, pra fora de tanto que ele bate. Mas eu enfrento a situação. Eu consigo enfrentar. Então, não é uma fobia específica. Quando a gente tem um medo, né, que a gente consegue enfrentar. Eu tenho medo de avião, mas eu ando de avião. Eu consigo enfrentar? Então, não é uma fobia específica. Agora, se a pessoa tem um medo que ela paralisa, que prejudica a vida, aí é preciso fazer um tratamento. Porque o tratamento, ele é enfrentamento. Não tem outro jeito da gente conseguir vencer se não for enfrentando. Entendeu? Oi, Emanuele! Então, quais são as pessoas... O que elas fazem? Quando elas sofrem de medo, elas criam comportamentos de segurança. Então, por exemplo, ela evita. Então, ela vai evitar a situação a qualquer custo. Outro comportamento, fuga. Ela vai se retirar imediatamente. Ela vai fugir daquela situação. Outra coisa, ela também pode ter um comportamento de procurar um reasseguramento. Aí ela começa a perguntar para as pessoas, será que lá vai ter aranha? Será que lá é seguro? Será que se isso acontecer, pode me matar? Então ela vai procurar. Ou ela vai ter um comportamento de monitoramento exagerado. Ela vai ficar toda hora olhando, vai ficar se certificando de que há perigo, vai ficar checando diversas vezes se a porta está trancada, se não tem nenhum medo ali, algo invasor. Então a pessoa vai fazer isso. E uma pessoa que vive checando, que vive monitorando, ela não consegue viver em paz. Por isso que muitas pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, ela fala assim, eu não consigo viver em paz. Nossa, eu queria ter momentos de paz. Pessoas assim não conseguem dormir direito. Por quê? Porque o pensamento, ele tá sempre ligado naquele medo. Outra coisa que pessoas que sofrem também fazem, usam objetos de segurança, né? Elas levam objetos, tá? Que vai dar aquela sensação de segurança, por exemplo, uma garrafa de água, um amuleto, um medicamento. Outra coisa também, ela pode usar luvas, né, com medo de tocar em alguma coisa quando não há um risco significativo. Então, é muito importante enfrentar, tá? E eu vou explicar como que é o tratamento para essa fobia específica, tá? Tem pessoas também que elas não conseguem sair sozinhos, então ela precisa de alguém, de uma proteção para poder lidar, para poder sair de casa. Ela tem também, às vezes, uma preparação excessiva, tá? Ela tem uma preparação, por exemplo, ela vai para um lugar, num mato ou numa roça, então ela fica estudando o mapa detalhadamente antes de viajar para não se perder, para ver se corre algum risco. Então ela fica nesses comportamentos excessivos. E o que isso gera? Cada vez mais perda de prejuízo, né? Cada vez mais prejuízo na vida da pessoa, porque esses comportamentos reforçam o medo, esses comportamentos ele mantém a fobia, a pessoa ela não vai conseguir, se ela tá sempre buscando mecanismos, ela não vai conseguir sair. Então é muito importante, tá? Então quais são as causas? Lembra que eu sempre falo que transtorno mental não tem uma causa única. São diversos fatores que causam um transtorno mental. Do mesmo jeito, é a fobia específica. Eu sempre dou o exemplo aqui de um bolo. A gente não faz um bolo só com um ingrediente. Precisamos de todos os ingredientes. Do mesmo jeito, é a fobia ou qualquer outro transtorno mental. Então, eventos traumáticos ou uma pessoa que ficou observando a outra, que passou por uma experiência traumática, tá? Alguns condicionamentos
clássicos que a pessoa ela pode estar, por exemplo, um barulho alto, assustador que ocorre na hora que vê um animal específico, ela pode começar a temer um animal. A pessoa, por exemplo, ela acha que se ela evitar um objeto ou situação temida, ela pode ser reforçada positivamente, então isso reduz a ansiedade. Boa noite para quem tá chegando. Fatores genéticos e biológicos, gente. Algumas pessoas, ela tem uma predisposição genética para desenvolver algum tipo de ansiedade, incluindo, fobias específicas. E fobias específicas podem ser mais comuns entre parentes de primeiro grau. Então, olha só, a gente tem que tomar cuidado. Agora, também tem os fatores de risco que também podem causar, que é o histórico familiar. Então, se eu já tenho um familiar que ele sofre com fobia específica, alguém daquela família tem grande chance de desenvolver uma fobia também. Crianças podem aprender, gente. Crianças que convivem com um familiar lá, que tem medo, que corre, aí não enfrenta o avião, ou não enfrenta barata, tem medo. A criança, ela pode aprender esse comportamento do medo, tá? Outra coisa também, o temperamento da pessoa. Pessoas com temperamentos mais ansiosos ou com mais sensibilidade ao estresse também tem probabilidade de desenvolver fobias específicas. Pessoas que tiveram muita timidez na infância, excessiva timidez, que foram muito retraídas, que evitam novas situações, também podem ter um risco de aumentar ou de desenvolver fobias específicas. Gente, outra coisa também, que eventos, de vida estressante pode também ocasionar. Outra coisa, às vezes acontece uma perda de um ente querido, um desemprego, mudanças importantes, um acidente grave, pode também, tá? Experiências negativas repetidas com o objeto ou a situação temida. Aí foi tomar uma injeção e aconteceu um problema. Várias vezes a pessoa pode passar a ter ou desenvolver o transtorno, tá bom? Então não há uma única causa. Deu para entender, gente, essa parte? Então são múltiplos fatores que podem contribuir e manter a fobia específica. Gente, tá dando para entender? Tá claro para vocês? Tá claro? Então, quais são agora os sintomas que a pessoa sofre com fobia específica? Então, nós vamos ver os sintomas físicos. É parecido com a pessoa que tem outro tipo de transtorno. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca, tremores, sudorese, boca seca, dificuldade para respirar, tontura, ondas de calor ou calafrio, tensão muscular, boca seca, dor ou desconforto no peito. Gente, todo mundo vai sentir esse sintoma? Não, ele é diferente para cada pessoa, tá? Agora, sintomas emocionais, medo intenso ou pânico, A pessoa tem um terror avassalador, tá? Isso é um sintoma emocional. Ansiedade antecipatória, que é uma preocupação excessiva com a possibilidade de encontrar o objeto ou a situação temida. Ela fica assim, meu Deus, se eu encontrar, e se aqui aparecer uma barata, vai andar de avião, e se esse avião cair? É uma preocupação excessiva. A pessoa também, ela sofre com sentimentos de irrealidade. Ela não consegue, gente. A pessoa com fobia específica, ela não consegue. Ela sai da realidade, porque ela tem uma sensação de que a situação não é real ou de estar desconectado de si mesmo. É sério, gente, não é brincadeira. A pessoa tem medo de perder o controle, ela tem medo de morrer, porque ela acha que se ela encontrar
encontrar ou se expor ao objeto ou à situação, ela pode morrer. Olha, por isso que transtornos de ansiedade, eles são incapacitantes na nossa vida. São incapacitantes. E tem também os sintomas comportamentais, que é evitação. Então, se eu andar de avião, eu vou morrer, não vou andar de avião. Se eu andar de elevador, eu posso morrer, não vou andar de elevador. Então, ela vai eliminando situações para ela não se deparar com aquela situação temida. Então, ela foge, é comportamento de segurança, ela tem dificuldade de concentrar, em focar em tarefas. E olha só, gente, esse transtorno, ele pode prejudicar a produtividade da pessoa no trabalho, porque ela passa a ter dificuldades de focar. Então, ela não vai conseguir ali concentrar. Então, vai diminuir a produtividade. Por quê? Porque ela tá ligada. Gente, pensa. Pra quem é da minha época, disco de vinil. Quando aquele disco arranhava, ele ficava repetindo ali a mesma tempo inteiro. Até a gente ir lá e mudar. É isso. A pessoa que sofre com esse transtorno, ela rumina aquele pensamento, ó. Principalmente, sabe qual que é o horário que esse pensamento costuma vir? Na hora de dormir. Aí a pessoa tem dificuldades de dormir. Por quê? Porque ela começa a pensar em situações. Ela começa a pensar, peraí, e se amanhã? E se isso? E se aquilo? Ou ela começa a lembrar do passado. Ai, meu Deus, eu encontrei. E aquilo. E só de pensar, o corpo, ele já entra em sinais de alerta e pode causar aqueles sintomas físicos que eu falei aqui. A pessoa, ela pode mudar toda a rotina por ela ter medo de enfrentar. Olha, gente, então presta atenção que agora eu vou dar uma orientação se você sofre de algum medo. Talvez você sofra de um medo que não tem incapacitado tanto a sua vida, mas é um medo que você às vezes está evitando. Então anota, pega essa dica que eu vou te dar. Como que a gente vence um medo? Primeira coisa, eu vou identificar de que eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de andar de elevador e morrer. Então, você vai anotar o seu medo. Identifiquei que eu tenho medo de andar de elevador e morrer. Eu identifiquei que eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de injeção. Você vai anotar. Anotou os seus medos? O que você vai anotar? Você vai anotar ali o comportamento que você tem. Se você tem comportamento de segurança ou de evitação. Eu evito ir em tal lugar porque eu vou encontrar com o que eu tenho medo. Eu evito ir na casa de fulano que ela mora no 8º andar e eu não consigo subir 8 andares de escada. Então, eu não vou subir elevador. Você vai anotar tudo que você está evitando, tá? Tudo que você está evitando para que você consiga vencer seu medo, ok? Depois que você anotou essas duas questões, o que você vai fazer? Você vai desenvolver uma motivação para mudança. Por exemplo, vamos supor que você tem medo de andar de avião e você vai ganhar uma promoção. Só que nessa promoção, seu salário vai aumentar. Você tem medo de andar de avião. Porque nessa promoção, você vai ter que fazer viagens a trabalho. Então, você tem uma motivação. Qual que seria a motivação? Vou ganhar mais. Salário aumentando, posso melhorar mais a minha qualidade de vida da minha família. Vou conhecer novos lugares. Olha só que bacana. É o medo de elevador? Gente, eu preciso visitar Então você vai criar uma motivação. Por que você precisa vencer seu medo? É uma motivação. É essa motivação que vai te ajudar a enfrentar. E o que você vai fazer? Você vai construir uma hierarquia do seu medo.
Vamos supor que você tem medo de elevador. Eu tenho medo. O que você pode construir? Um passo a passo, uma hierarquia. Primeiro passo, eu vou lá no prédio onde tem elevador. Vou ficar olhando para o elevador. O coração vai acelerar muito. Fica ali, espera. Quando o seu coração ele ficar mais tranquilo, tenta entrar dentro do elevador e sai. Não anda, só entra dentro. Sai, entra até aliviar a ansiedade. Aliviou, você vai pro próximo passo. O próximo passo eu vou andar um andar. Eu vou até o primeiro andar. Entende? A hierarquia do medo é você pegar o seu medo e criar passos pequenos para você enfrentá-lo. Porque não tem como você vencer um medo de elevador se não for enfrentando. Como que a gente vence o medo? Com enfrentamento. Medo é com enfrentamento. Entende? Você pode fazer isso primeiro desenhando, você dentro do elevador. Pode fazer isso de forma no pensamento e depois você se expõe para a vida real. Eu sei, gente, que é difícil sozinha. É muito difícil. Por isso que nós, né, psicólogos, psicoterapeutas, a gente estudou por muito tempo para ajudar. Porque na terapia nós vamos ter técnicas de exposição gradual ao objeto ou à situação temida. Entende? Às vezes pode ter casos de pessoas que vão precisar de medicação. Mas normalmente, primeiro a gente vai se expor à situação. Então, na terapia, a gente não vai só fazer a hierarquia, a gente vai ter as mudanças das crenças. Lembra que lá no início da live eu falei os tipos de crenças que a pessoa que sofre de transtorno de ansiedade tem? Os tipos de pensamentos que a pessoa alimenta? Então, nós vamos trabalhar a mudança desses pensamentos. Deu para entender, gente? E aí? Deu para entender? Então, para você, vou falar para você agora que sente o peso do medo. Eu sei que o medo, ele pode ser esmagador. Ele pode, né, se sentir como uma muralha intransponível, um obstáculo que parece impossível de superar. Mas lembre-se de que por trás dessa muralha existe uma vida cheia de possibilidades e realizações esperando por você. O medo, ele é uma parte natural da experiência humana, mas ele não precisa definir quem você é ou limitar o que você deseja conquistar. Cada pequeno passo que você dá em direção ao enfrentamento do seu medo é uma vitória. E cada vitória te aproxima da liberdade e da paz interior. Olha, gente, cada vitória te aproxima do que você quer. Então você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui te estendendo a mão para te ajudar a vencer seu medo. Porque o seu medo, ele não pode te aprisionar. O seu medo, ele não pode ser uma sentença de prisão, mas um convite para você descobrir a força e a coragem que já existe dentro de você. Porque o medo vai existir na nossa vida. O medo é uma emoção natural, mas eu não posso deixar ela me paralisar. Porque quando ela me paralisa, ela deixou de ser normal. Então você precisa acreditar na sua capacidade de enfrentar e superar. Porque eu acredito na sua capacidade de superação. Eu acredito que dentro de você tem uma pessoa forte, tem uma pessoa corajosa. Mas você precisa enxergar a pessoa que você é. Você precisa olhar para dentro de você e ver o quanto você é capaz, o quanto você pode conquistar. Quantas vezes na nossa vida
A gente deixou de realizar coisas porque a gente não achava que era capaz. Quantas vezes a gente escutou na infância, nossa, essa menina, esse menino não vai ser nada nessa vida. Quantas vezes nós deixamos a opinião do outro falar o que a gente pode ou não fazer? Quantas vezes deixamos de fazer algo que a gente tanto queria porque a gente não ia conseguir agradar todo mundo? Quantas vezes? Mas agora você está aprendendo que você pode ser você. Agora você está aprendendo que a opinião dos outros não pode ter total, valor na sua vida. Tem que ser a sua opinião. Você está aprendendo que o amor, ele primeiro vem de você. Que se você não se amar, se você não se colocar como prioridade na sua vida, você não vai conseguir enfrentar seus medos. Porque quando a gente se ama, a gente se conhece. E quando a gente se conhece, a gente se dá conta da capacidade que nós temos. A gente se dá conta da coragem que nós somos. Porque nós fomos criados, nós nascemos para ser felizes. Nós não nascemos para deixar um medo tomar conta da nossa vida. Nós nascemos para enfrentar. Nós nascemos para ser melhor cada dia, para fazer diferente cada dia. Nós nascemos para isso. Mas às vezes nós passamos por dificuldades que vão minando a nossa coragem, que vão minando quem nós somos. Mas nós não podemos mais deixar isso acontecer na nossa vida. Porque a gente tem uma força dentro de nós que nós precisamos trazer essa força dia após dia. Porque nós somos capazes. Coragem não é só ausência de medo, mas é a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Nossas vidas, gente, são para ser vivida. A ansiedade, a pessoa que sofre com ansiedade, ela tem medo da vida, ela tem medo de viver. Ela busca uma zona ali de conforto, medo, porque ela já, não, aqui eu já sei, aqui é seguro, ela busca segurança, ela busca certeza, viver. Estar na arena da vida é se expor ao medo, é se expor às vulnerabilidades, é se expor à certeza. Amar o outro, a gente não é ter certeza de que ele vai nos amar. Porque a gente não tem certeza. Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, a gente nunca vai ter certeza de que ela vai nos decepcionar, de que nós não vamos nos frustrar, nunca. Por isso que viver é ter coragem de ser imperfeito, é ter coragem de assumir, eu vou lá e vou fazer. E se eu errar, eu vou recomeçar. Eu vou fazer tudo de novo. Isso é coragem de ser imperfeito. Porque a pessoa que sofre de ansiedade, ela tem uma busca de ter certeza. Eu só vou fazer se eu tiver certeza que não vou cair, que eu não vou morrer. Eu só vou ir se eu tiver certeza que ele vai me amar. Viver não é ter certeza, é correr risco. Viver é correr risco. Mas nós podemos transformar nossa vida quando eu enxergar que eu vou errar e que tudo bem errar e que aquele erro vai me apontar um caminho. Enfrente o medo com a certeza. Presta atenção. Enfrente o medo com a certeza de que cada passo em frente é um passo em direção a uma versão mais forte e mais realizada de você. Você é capaz, você é forte e você merece viver uma vida sem as amarras do medo. Então continue avançando. Continue acreditando que você é capaz. Continue mergulhando dentro de você para encontrar a pessoa
que você é de verdade. Gente, eu espero que vocês, que eu tenha ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham, que essa live possa ter sido útil e que você não tenha medo de buscar ajuda e que você não seja aquela pessoa que acha que buscar ajuda é para fraco. Não é. Ansiedade não é frescura. Que você não seja aquela pessoa que acha que se amar e se cuidar é egoísmo. Não é. Segunda-feira, toda segunda, eu faço café com cuidado. É uma pílula semanal de autocuidado. E nessa segunda, às 6h55 da manhã, eu vou falar sobre a diferença de autoamor e narcisismo. Eu vou falar a diferença. Porque tem muitas pessoas achando que se amar, se cuidar, se priorizar é narcisismo. Ah, isso é narcisista. Eu vou explicar a diferença para vocês. Vou explicar. Eu agradeço muito, muito, muito a participação de cada um de vocês. Eu agradeço aqueles que vão ver depois. Eu agradeço a confiança de cada um de vocês em meu trabalho. E sexta-feira que vem nós vamos falar sobre o último transtorno, que é agorafobia. Agorafobia. Eu espero você e eu desejo que você tenha um excelente fim de semana. Que você tenha um fim de semana para você. Que você tenha coragem de ser você. Que você tenha coragem de errar. Coragem de encarar as suas imperfeições. Cada erro vai te apontar o caminho do acerto. Grande beijo para você e tudo de bom. Te espero segunda-feira às 6h55 aqui no meu Instagram. Tchau, tchau.